Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E participando do curso A Química do Enem, você também poderá enviar suas questões de química para que eu resolva elas na forma de videoaulas assim como essa. Olha só o que diz essa questão. Uma solução de 6,85 gramas de um carboidrato e 100 gramas de água, ela tem uma densidade de 1,024 gramas por ml e uma pressão osmótica de 4,61 atm. A uma temperatura de 20 graus Celsius, calcule a massa molar do carboidrato. Bom, vamos marcar aqui tudo que a gente sabe, né? A gente tem uma solução, então uma solução é uma mistura, né? Vamos marcar tudo que nós sabemos. Uma solução, ela é uma mistura de um soluto mais um solvente. Um solvente. Nesse nosso caso aqui, ó, essa daqui é a nossa solução. O nosso soluto, ele é o carboidrato. É o carboidrato. E eu nem sei que carboidrato é esse, né? Porque a questão, ela quer que a gente calcule a massa molar dele sem saber que carboidrato que é esse. Mais um solvente, que no nosso caso aqui vai ser a água. Então, nós temos um carboidrato que a gente misturou com a água e formou uma solução. Não esqueça que uma solução, ela é uma mistura homogênea, tá? É uma mistura homogênea. A gente tem as misturas de dois tipos, as homogêneas e as heterogêneas. As homogêneas são aquelas misturas que possuem apenas uma única fase, elas possuem um único aspecto, né? Então, olha só, quais são as informações que nós temos? Nós sabemos a massa desse carboidrato, vou até colocar aqui em cima mesmo, ó. A massa desse carboidrato é uma massa de 6,85 gramas. Então, é 6,85 gramas. Nós sabemos que a massa que nós temos de água aqui, ó, ela é de 100 gramas. Nós sabemos a densidade dessa nossa solução, 1,024. Então, a densidade ela é igual a 1,024 gramas por ml. Nós sabemos a pressão osmótica, né? Então, tá aqui, pressão osmótica é igual a 4,61 atm. Nós sabemos também a temperatura, que a gente tem aqui essa nossa solução, e ela está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ok, queremos saber a massa molar. A massa molar do carboidrato é o que nós não sabemos. Como que a gente faz o cálculo da massa molar? Se eu soubesse a fórmula molecular, bem simples, né? Por exemplo, se eu quisesse saber a massa molar do monóxido de carbono, né? Você vai na tabela periódica, pega a massa do carbono, que é 12, soma com a massa do oxigênio, que é 16, e pronto, você tem a massa, a soma dessas massas, né? 2 com 6 é 8, 1 mais 1 é 2, 28 gramas por mol é a massa molar que você tem aí do monóxido de carbono. Isso porque eu tenho a fórmula molecular aqui. Aí é só ir atrás das massas molares na tabela periódica e pronto. Você já sabe aí fazer o cálculo de massa molar. No caso dessa questão, é massa molar também, só que a gente não sabe quem é o carboidrato. Então, a gente vai usar a seguinte fórmula para a gente calcular isso. Ó. A massa molar do carboidrato, vou colocar só car, tá? Massa molar do car, que é o carboidrato, ela vai ser igual a gente pegar a massa desse car, que é a massa do carboidrato, a gente tem essa massa, multiplicar essa massa por R, que é a constante dos gases, tá? E multiplicar pela temperatura. Só que aqui, ó, como a gente tem a pressão em atm, eu vou usar a constante dos gases como sendo 0,082 atm, para ele poder cortar com esse atm, né? Vezes litro, mol sobre Kelvin.
tá? Isso daqui é uma das constantes dos gases que é bom você saber ela decorada, tá? Quando você estuda gases, você acaba decorando as constantes, né? Então, essa aqui é a constante que eu vou utilizar. E eu estou utilizando essa porque eu quero cortar o ATM com ATM lá para frente quando eu for fazer o cálculo. Aqui, observe que a temperatura está em Kelvin. Então, essa temperatura tem que estar em Kelvin. Ou seja, essa temperatura de 20 graus Celsius, você vai ter que somar com o valor de 273, né? 20 mais 273 vai ser 293. É essa temperatura aqui, ó, em kelvins, que você vai ter que utilizar. Não pode utilizar em Celsius, tá bom? Por quê, professor? Porque eu vou acabar cortando as unidades do Kelvin aqui, ó, com a unidade do R, que é em Kelvin também. Então, eu estou pensando nas unidades de medida que eu vou cortar, tá bom? E aqui embaixo eu coloquei ele dividido, né, pela nossa pressão osmótica e também multiplicado aí pelo volume que a gente tem. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Só que você pode notar que você não sabe aí o volume ainda. A temperatura agora a gente já sabe, né? Eu já acabei de converter aqui em cima. O R eu acabei de falar para vocês. A massa do carboidrato já tem, só falta o volume, tá de boa aqui. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume. A gente já tem a densidade, a gente já tem aí a massa da nossa solução, né? A massa do carboidrato mais a massa da água, vai ser a massa da solução. Né? Essa daqui é a massa do soluto, tá aqui. Essa daqui é a massa do solvente. Quando eu quero saber a massa da solução, eu faço a soma da massa de soluto mais a massa de solvente. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é utilizar a densidade para encontrarmos o valor que a gente vai ter do nosso volume, que é o único valor que está faltando para a gente pôr na nossa fórmula, né? Volume. A densidade ela é igual a massa sobre volume. Para encontrar um volume, eu tenho que pegar o volume e trocar ele de lugar com a densidade. Deixar ele isolado no lugar da densidade. Vou ter que volume é massa dividido pela densidade. Essa massa aqui, ó, ela é a massa da solução. Massa da solução. Esse volume também, tá? Então, ele é desculpa, essa densidade também. Ela é a densidade da solução. Então, o que você vai fazer? Massa da solução é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente, né? Então, só para lembrar, massa da solução é o M1, que é a massa do carboidrato, mais a massa do solvente, o M2, que é a massa da água. A massa da solução ela é igual. Qual que era a massa do carboidrato? 6,85, né? 6,85 gramas, mais a massa de água, que era de 100 gramas. Aqui é só somar os dois, a massa da solução vai ser de 106,85 gramas. É essa massa aqui que você vai usar dentro da fórmula da densidade, tá? Então, ó, vamos continuar aqui a fórmula da densidade. Volume é igual a 106,85 gramas dividido pela densidade. A densidade, já me esqueci, 1,024. Então, vamos colocar aqui 1,024 gramas por ml, né? Na divisão grama corta com grama, só fica a unidade de ml, que é justamente a unidade que a gente tem para volume. Nessa divisão, a gente vai ter um volume igual a 104,34 ml. Só que dentro da fórmula, esse volume, você acha que você tem que usar em qual unidade? Vamos ver para o R. O R ele não tem um volume aqui em litros, então você tem que estar utilizando em litros também. Não pode utilizar ele em ml, porque senão depois você não vai conseguir cortar com essa unidade aqui. E tudo que eu estou fazendo é tentar cortar com as unidades do R, tá? Então você vai fazer aqui, esse volume está em ml, você vai dividir ele por 1000. Dividindo por 1000, essa vírgula anda 1, 2, 3 casas para a esquerda, né? Você vai cortar essa vírgula aqui e adicionar um zero na frente, só isso. Então vou fazer esse valor, ó, volume vai ser igual a 0,10434 litros. E é esse volume aqui que você vai colocar dentro da fórmula. Maravilha! Agora eu já tenho todos os dados e é só eu substituir eles aqui dentro dessa fórmula aqui. Eu vou copiar essa fórmula ali embaixo de novo para a gente poder fazer o cálculo da massa molar, tá? Então, calcular a massa molar
do carboidrato. Ótimo. Então, a massa molar do carboidrato ela é igual àquela mesma fórmula que a gente colocou lá, a massa do car, tá? Que é a massa do carboidrato, multiplicado pelo R, multiplicado, vou fazer esse pontinho aqui um pouco maior, pela temperatura, sobre a pressão osmótica multiplicado pelo volume. Então, a massa, de novo, do car, ela é igual. Qual que era a massa que eu tinha? 6,85, né? Só do carboidrato, 6,85 gramas, multiplicado por 0,082. Vamos colocar todas as unidades. ATM vezes litro, mol vezes Kelvin, né? Multiplicado pela temperatura, que era 293, né? Kelvins. Era 20, só que a gente somou com 273. A gente tem que utilizar ela em Kelvin, não esqueçam disso, tá? A pressão osmótica, acho que era 4. Então, vamos ver. Aqui, 4,61 atm. Então, vamos utilizar ela certinha, né? 4,61 atm. Multiplicado por um volume, que a gente calculou ali em cima, que era de 0,104, tá? Litros. Eu poderia utilizar todo o valor, mas eu vou utilizar só 3 algarismos depois da vírgula, tá bom para mim, esse valor aqui, tá? 0,104 litros. Agora você vai fazer as multiplicações desses valores aí em cima e dos valores aqui embaixo, tá? Massa do carboidrato vai ser igual. Eu já vou cortar as unidades para a gente ver o que vai ficar no final. Ó, ATM aqui vai cortar com ATM aqui embaixo, depois que eu dividir. O mol aqui não tem nenhum outro mol para cortar. O Kelvin tem esse Kelvin. O litro corta com litro. Fica mol aqui embaixo e grama aqui em cima, né? A gente vai ter grama por mol, é o resultado final. Justamente a unidade de medida de massa molar, que é grama por mol. Tá? Então, tem que ficar esperto com as unidades de medidas, tá? Então, ó, fazendo essas multiplicações aí em cima, você vai ter 164,58 dividido por 0,479. E aí a gente vai fazer essa divisão. A massa molar do carboidrato. Ficou pequeno esse espaço, né? Virou 342,5 gramas por mol. Tá? Esse aqui é o valor que a gente tem. Bem tranquilo, né? Só vou passar ele aqui para baixo. Achei esse valor tão pequeno. Grama por mol. Tá? Aqui tá bom. Aí. Então, a massa molar do carboidrato é essa, tá? Não esqueça, esse Mzão aqui que a gente calculou, ele é a massa molar. E o que significa isso? Significa que você tem 342,5 gramas do carboidrato para cada 1 mol dele. Ou seja, não é uma molécula desse carboidrato que tem 342 gramas, mas 1 mol. E 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas de carboidrato. Ou seja, 600 sextilhões de moléculas de carboidrato possuem uma massa de 342,5 gramas. Belezinha? Claro que as moléculas, né, de carboidrato elas são grandes. Só que mesmo assim, a massa dela é muito pequenininha porque as moléculas são muito pequenas. Tudo bem? Mas a gente conseguiu fazer o cálculo aí. O que importa para a gente mesmo, a resolução, a resposta é essa massa que está aqui em cima. 342,5 gramas por mol é a massa molar do carboidrato, tá bom? Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa receber todas as novidades assim que surgirem, tá bom? Forte abraço, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!